Olá! O presente vídeo tem como objetivo abordar a temática das pesquisas com células-tronco embrionárias no cenário legal brasileiro. Ele está sendo ofertado à disciplina de Teoria Geral do Direito Privado 1 no primeiro semestre de 2021. Bom, inicialmente, o que são as células-tronco? As células-tronco são células com funções muito especializadas que constituem diferentes tipos de tecido. Elas surgem no ser humano ainda na fase embrionária, ou seja, antes do nascimento. Contudo, alguns órgãos ainda mantêm dentro de si uma determinada quantidade de células-tronco que tem como função a renovação desse órgão específico. Um exemplo disso são as células-tronco hematopoéticas, que são produzidas na medula óssea vermelha e têm a função de produzir o sangue de todo o corpo. Em termos práticos, a gente pode falar que o potencial das células-tronco é o de recompor tecidos danificados, e assim elas podem ser usadas no tratamento de diversas doenças, como câncer, o mal de Parkinson, Alzheimer, doenças cardíacas e doenças degenerativas. Basicamente, existem dois tipos de células-tronco, sendo elas aquelas extraídas de tecidos maduros, como do cordão umbilical e da medula óssea, e que são mais especializadas, ou seja, elas dão origem a apenas alguns tipos de tecido específicos do corpo. E existem as células-tronco embrionárias, que têm capacidade de formar qualquer tipo de tecido do corpo humano. E assim, o interesse das pesquisas sobre elas é muito grande. Elas são encontradas no interior do embrião, quando ele está num estágio conhecido como blastocisto, que é 4 a 5 dias depois da fecundação. Elas são muito estudadas e estão sendo utilizadas justamente por esse potencial de tratar as doenças que eu mencionei, por exemplo. Olá, meu nome é Ezequiel e irei falar um pouco sobre as células-tronco e a sua relação com o direito. A célula-tronco é um tema que é bastante discutido na bioética e que possui uma enorme significância para o direito brasileiro, e que envolve questões relacionadas, por exemplo, ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde. Nesse sentido, o tema de células-tronco embrionárias encontra-se invólucro na disciplina de Teoria Geral do Direito Privado ao lidar com o início da pessoa natural. Nesse sentido, eu coloco o seguinte questionamento: como seria possível trabalhar com células-tronco em uma sociedade plural que adota a teoria mista para demarcar o início da pessoa natural? Como estudado na disciplina de Teoria Geral do Direito Privado, a teoria mista é aquela que considera o início da pessoa humana com o nascimento com vida, mas a lei coloca a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Isto é, temos a teoria natalista, mais a concepcionista, portanto, teoria mista, como pode ser evidenciado no Código Civil a seguir, no seu artigo 2º. Mas embora existam argumentos de defesa da vida do embrião que busca vetar a utilização de células-tronco para pesquisas e fins terapêuticos, há também argumentos sólidos que irão prezar pelo uso dessas células no combate de doenças, até então incuráveis. O Steve Herring, ele é neurocientista brasileiro, é um pesquisador da UFRJ, que vai apresentar alguns argumentos de defesa de células-tronco para a pesquisa. Entre esses argumentos, podemos citar: as células-tronco embrionárias são um tipo celular de maior potencial terapêutico descoberto até hoje. A Lei de Biossegurança estabelece que somente embriões considerados inviáveis ou congelados há mais de 3 anos sejam utilizados em pesquisa. Pesquisas com células-tronco adultas não substituem pesquisa com células-troncos embrionárias. Células-tronco embrionárias de outros mamíferos não substituem as células-tronco humanas. Em 24 de março de 2005, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovou a Lei nº 11.105 de 2005, ou como também é conhecida, a Lei de Biossegurança, que revoga a lei anterior sobre o tema, de 1995. Como exposto no seu artigo 1º, a lei estabelece não só as normas de segurança e os meios de fiscalização que envolvem os organismos geneticamente modificados, como também regulamenta a utilização de células-tronco para fins de pesquisa e de terapia. Para este trabalho, é importante destacar que o artigo 3º, no seu inciso 11º, conceitua as células-tronco embrionárias como células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. Outro artigo importante é o artigo 5º, que dispõe sobre o uso das células-tronco para fins de pesquisa e de terapia. Para esse uso, os embriões devem estar congelados há pelo menos 3 anos ou devem ser embriões inviáveis, sendo que só podem ser utilizados com prévio consentimento dos genitores. É importante salientar também que as terapias ou pesquisa com o uso das células-tronco devem ser aprovadas anteriormente pelos respectivos comitês de ética em pesquisa. A lei também criou, como expõe o artigo 8º, o Conselho Nacional de Biossegurança, formado por alguns ministros do Estado, como o da Justiça, o da Saúde e do Meio Ambiente.
com a finalidade de formular e implementar uma política nacional de biossegurança. Compete a esse Conselho fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais. Nesse cenário, a lei também criou em seu artigo 10º uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, composta por cientistas que deverão acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de aumentar sua capacitação para a proteção da saúde humana, dos animais, das plantas e do meio ambiente. Oi, meu nome é Milton, e agora a gente vai falar um pouco sobre a importância da pesquisa em células-tronco para a saúde pública. Essa temática é uma temática muito importante, né, porque as células-tronco foram eleitas o avanço científico do ano pela revista Science, então é um tema muito importante e muito notório. A gente sabe que as células-tronco são divididas em dois tipos, células-tronco adultas e células-tronco embrionárias. E o que seria, então, essas células-tronco adultas? Essas células elas estão presentes em vários tecidos adultos do corpo humano, né, tais como medula óssea, cordão umbilical e placenta. Né, e elas atuam realmente repondo células mortas. Então, a gente vale refletir qual que é a sua importância para a saúde pública. Essas células-tronco adultas, elas são usadas no tratamento de doenças do sistema hematopoético e podem dar origem a todas as células presentes no sangue. Vale ressaltar ainda que as células-tronco adulto na medula óssea, elas regeneram o sangue, e as células adultas no fígado, elas reconstituem esse órgão. Ou seja, eles estão realmente relacionados com essa questão da reconstituição e da regeneração. Quando a gente aborda as células-tronco embrionárias, essas células elas são originárias de massa celular interna do embrião e elas são pluripotentes. E quando a gente aborda, por exemplo, então, qual a sua importância, elas exercem efeito terapêutico sobre várias doenças, né? Ou seja, elas são capazes de retornar ao desenvolvimento celular, produzindo tecidos diferentes, né? Já que elas são com bastante plasticidade. Nesse sentido, essas células-tronco embrionárias, que a gente tem aqui uma foto do embrião no processo de blastocisto, elas exercem efeito terapêutico, por exemplo, sobre Parkinson, paralisia, por trauma de medula espinhal. Né? Então, a gente vale ressaltar também que no início na década de 90, foram realizadas as primeiras pesquisas científicas com essas células-tronco. E a partir desse momento foi percebido a sua relevância para a saúde pública. Para ilustrar a situação das pesquisas com células-tronco embrionárias no cenário legal brasileiro, a gente traz a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 3.510 de 2008, conhecida como ADI das células-tronco. Ela foi proposta pelo Procurador-Geral da República, que estava contra o artigo 5º e respectivos parágrafos da Lei de Biossegurança, que é justamente o artigo que fala sobre a pesquisa com células-tronco embrionárias, sob o argumento de que teriam sido violados o direito à vida e o direito à dignidade da pessoa humana, ambos salvaguardados pela Constituição da República. Foi uma audiência pública em que de um lado estava a Procuradoria-Geral da República e de outro a sociedade civil, composta por membros direta e indiretamente interessados em tais pesquisas. Então, como eu disse, a tese do Procurador-Geral da República era de que a vida humana ela acontece a partir da fecundação e, por isso, ela deve ser preservada desde esse momento. Na sociedade civil participaram como amicus curiae o Conectas Direitos Humanos, o Centro de Direitos Humanos, Movimento em Prol da Vida, a ANIS e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Foi uma audiência pública, como eu disse, em que foram ouvidos 22 especialistas, sendo que todos esses expositores, exceto uma antropóloga, tinham formação e atuação na área das ciências médicas e biológicas, que houve uma divisão em dois blocos de opinião, um contrário à realização das pesquisas com células-tronco embrionárias, nos termos da lei, e do outro lado, aquelas pessoas que eram favoráveis. E cada bloco estava sendo representado por 11 especialistas. Qual foi o resultado? Então, essa ADI ela foi julgada como improcedente, votada assim por 6 ministros do Supremo Tribunal, o que permitiu a pesquisa em células-tronco embrionárias nos termos da Lei de Biossegurança. Agora, com base no artigo Audiência Pública e Advocacia em Saúde, o caso da ADI número 3.510 de Natália Miziara, nós vamos apresentar argumentos expressamente utilizados pelos ministros do STF que demonstraram ser favoráveis à pesquisa científica que utiliza células-tronco embrionárias. É importante destacar que esses argumentos, na verdade, foram reutilizados porque eles foram previamente apresentados por especialistas durante a audiência pública.
O primeiro deles destaca que os embriões dos quais as células-tronco embrionárias seriam retiradas, na verdade são embriões inviáveis, ou seja, embriões que mesmo se colocados no útero, não poderiam desenvolver vida. Segundo o decreto 5.591, o embrião inviável é aquele que apresenta alterações genéticas comprovadas por exame pré-implantacional. O outro argumento sobre a questão de não caracterizar um aborto, ou seja, da pesquisa da utilização dessas células-tronco embrionárias não caracterizar um aborto. Isso porque o embrião do qual essas células-tronco embrionárias foram retiradas, na verdade, não foi fixado na parede de um útero, não ocorreu uma anidação, então por isso não poderia ser um aborto. Outra questão abordada é a incerteza quanto a quando começa a vida. E por causa dessa incerteza, muitos afirmam que esse ponto não deve ser debatido porque ele não seria relevante para a discussão em questão. Mas um argumento forte também é a questão do ordenamento jurídico ser livre para determinar as diversas proteções dos diversos estágios da vida, ou seja, a gradação da proteção. O ordenamento jurídico tem essa liberdade. E o principal argumento, né, o argumento que foi em massa utilizado por todos que defendiam essa pesquisa científica, esse tipo de pesquisa científica, é a incontestável relevância dessa pesquisa científica, desse tipo de pesquisa científica, para potencializar a possibilidade de achar a cura para doenças que hoje são consideradas incuráveis. Sim, é importante fazer algumas considerações relacionadas com o que foi abordado por esse trabalho. Foi abordado nesse trabalho que o uso de células-tronco para pesquisa de fins terapêuticos envolve um amplo debate que está atrelado ao início da pessoa natural, né? E, portanto, esse debate vai perpassar as teorias natalista e concepcionista. A gente abordou também que a Lei de Biossegurança estabelece as normas de segurança e os modelos de fiscalização que envolvam os organismos geneticamente modificados. Ou seja, eles vão regular a utilização de células-tronco para fins de pesquisa e terapia. A gente foi abordado também que células-tronco, tanto embrionárias quanto adultas, promovem diversos benefícios aos indivíduos, né, em razão do seu potencial terapêutico. Nesse sentido, o STF julgou improcedente, e assim são permitidas as pesquisas com células-tronco embrionários no Brasil, mas sob os termos da Lei de Biossegurança. Por fim, a gente retratou que as células-tronco embrionárias são derivadas de embriões inviáveis e sua utilização não expressa um aborto. Além disso, essas pesquisas científicas potencializam a busca pela cura de doenças consideradas incuráveis. Essa equipe foi feita pelo Ezequiel, Júlia, Luciana, Mariana e Milton, e a gente teve como objetivo retratar um pouco sobre essa questão das células-tronco relacionada com o direito. Muito obrigado